A transformação da família brasileira. A transformação que levou Américo àquela cadeira de rodas não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, quase imperceptível, como a erosão que vai desgastando uma rocha, até que um dia ela simplesmente desmorona. Nos anos 1970, o Brasil tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, menos de 10% da população. As famílias eram grandes, com médias de 4 a 5 filhos. Isso significava que o cuidado com os idosos podia ser compartilhado entre vários irmãos, diluindo o peso da responsabilidade. Além disso, as mulheres ainda estavam majoritariamente fora do mercado de trabalho formal, assumindo o papel de cuidadoras não apenas das crianças, mas também dos idosos da família. Dona Conceição, vizinha de quarto de Américo na Santa Teresa, viveu essa transição na própria pele. Nascida em 1938, ela cuidou de sua sogra durante 15 anos, enquanto criava 4 filhos. Não trabalhou fora de casa até os 50 anos. Quando finalmente conseguiu um emprego como auxiliar administrativa, era tarde demais para construir uma carreira ou garantir uma aposentadoria decente. Eu não me arrependo de ter cuidado da dona Josefa, ela diz, referindo-se à sogra. Mas quando eu fiquei velha, meus filhos já tinham outra vida. Eles cresceram me vendo cuidar da avó deles, mas quando chegou minha vez, ninguém podia fazer o mesmo por mim. E eu entendo, sabe? O mundo mudou. Eles precisam trabalhar. As noras também trabalham. Não tem como. Essa é a grande ironia. A geração que cuidou de seus pais é a mesma que agora experimenta o abandono. Eles serviram de ponte entre 2 mundos. O antigo, onde cuidar dos idosos era inquestionável, e o novo, onde isso se tornou frequentemente impossível. Os dados demográficos contam uma história implacável. Hoje, o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, cerca de 15% da população. As projeções indicam que até 2050, esse número chegará a 64 milhões, representando quase 30% dos brasileiros. Enquanto isso, a taxa de fertilidade despencou. Famílias agora têm em média menos de 2 filhos. Alguns idosos não têm nenhum filho adulto disponível para cuidar deles. Outros têm apenas um, que se vê sozinho diante de uma responsabilidade esmagadora. A conta simplesmente não fecha. Menos filhos, mais idosos vivendo mais tempo e doenças crônicas que exigem cuidados prolongados e caros. É uma tempestade demográfica perfeita e estamos apenas começando a sentir seus efeitos. Mas a demografia é apenas parte da história. As mudanças econômicas e culturais foram igualmente devastadoras para o modelo tradicional de cuidado familiar. Roberta poderia ser filha de qualquer um dos idosos na Santa Teresa. Aos 36 anos, ela é arquiteta, mora a 400 quilômetros de distância de sua mãe, trabalha 60 horas por semana, para manter um padrão de vida classe média e lida com dívidas de cartão de crédito que a mantém acordada à noite. Seu marido tem rotina semelhante. Eles adiaram a decisão de ter filhos porque mal conseguem cuidar de si mesmos. Quando a mãe de Roberta sofreu um AVC no ano passado, o mundo desabou. Durante 3 meses, ela tentou conciliar o impossível, viagens semanais de 8 horas no total, custos médicos crescentes, um chefe que começou a fazer comentários sobre sua falta de comprometimento e a culpa corrosiva de nunca fazer o suficiente. Eu estava entrando em colapso, ela conta, os olhos marejados. Não dormia, não comia direito, estava tendo ataques de pânceas. Meu casamento quase acabou. E no fim coloquei minha mãe numa instituição. Ela não fala mais comigo. Acha que eu a abandonei. E talvez ela esteja certa. A história de Roberta ilustra um conflito que define nossa época. A impossibilidade de conciliar as demandas do capitalismo moderno com as responsabilidades do cuidado intergeracional. O mercado de trabalho não perdoa ausências. Chefes não se comovem com dramas familiares. Contas não param de chegar. E no meio dessa engrenagem implacável, os idosos são as primeiras vítimas. Diferente de países europeus, o Brasil não desenvolveu um sistema robusto de suporte público para cuidados de longa duração. Não há licenças remuneradas para cuidar de pais idosos.
Não há subsídios significativos. Não há infraestrutura de apoio. As famílias são deixadas sozinhas para resolver um problema que é fundamentalmente social. As casas de repouso surgiram para preencher esse vácuo, mas carregam o estigma do abandono. E com razão, em muitos casos. A qualidade varia dramaticamente. Existem instituições excelentes, com profissionais dedicados e infraestrutura adequada. Mas também existem depósitos humanos, lugares onde idosos são armazenados até a morte, recebendo cuidados mínimos, vivendo em condições que beiram a negligência. A Santa Teresa fica em algum lugar no meio desse espectro. Não é o pior lugar, certamente. As instalações são limpas, as enfermeiras fazem o que podem com os recursos disponíveis, há atividades ocasionais. Mas também não é um lar. É uma instituição, com toda a frieza que a palavra implica. As pessoas pensam que trabalhamos num lugar triste, diz Joana, a enfermeira que recebeu Américo no primeiro dia. E é triste mesmo, não vou mentir. Mas também é revoltante. Sabe quantos idosos aqui têm filhos com condições financeiras excelentes? Sabe quantos recebem visitas em datas importantes e depois ficam meses sem ver ninguém? O abandono não é só questão de dinheiro ou tempo. É questão de prioridade. Joana trabalha na Santa Teresa há 12 anos. Já viu de tudo. Filhos que ligam apenas quando precisam que os pais assinem documentos financeiros. Netos que aparecem uma vez por ano para fotos que serão postadas nas redes sociais com legendas emocionadas sobre valorizar a família. Parentes que discutem herança enquanto o idoso ainda está vivo, completamente consciente e capaz de ouvir cada palavra. O que mais me choca não é a ausência, ela continua, é a indiferença. Tem gente que simplesmente segue com a vida como se os pais tivessem morrido. Eles estão vivos aqui esperando e os filhos apenas seguem em frente. Mas seria justo culpar apenas os filhos? Ou estamos diante de um problema sistêmico que transcende as escolhas individuais? A psicóloga Mariana Teixeira, que trabalha com famílias em conflito sobre cuidados geriátricos há 15 anos, oferece uma perspectiva mais nuançada. Segundo ela, o abandono raramente é uma decisão súbita ou cruel. É geralmente o resultado de um processo gradual de distanciamento, alimentado por ressentimentos antigos, culpas não resolvidas e a incapacidade de lidar com a própria mortalidade. Muitos filhos que deixam de visitar seus pais idosos estão, na verdade, fugindo da própria finitude. Ela explica. Ver um pai envelhecer, adoecer, perder capacidades, é olhar para o próprio futuro, é confrontar a morte, e nossa sociedade não nos prepara para isso. Então fugimos, criamos desculpas, racionalizamos, e no processo abandonamos pessoas que amamos. Além disso, nem todas as relações entre pais e filhos foram harmoniosas. Alguns dos idosos abandonados foram eles próprios pais ausentes, violentos ou negligentes. A dinâmica familiar é complexa, tecida por décadas de interações, mágoas, traumas e padrões disfuncionais. O abandono na velhice pode ser, em alguns casos, a continuação de um padrão de desconexão que sempre existiu. Américo sabe disso. Em suas noites de insônia na Santa Teresa, ele revisa mentalmente sua própria história como pai. Trabalhou demais? Esteve ausente em momentos importantes? Foi suficientemente presente emocionalmente ou apenas provedor financeiro? A carta que escreveu para Patrícia tentava abordar essas questões, mas as palavras saíam confusas, inadequadas para capturar décadas de vida compartilhada. A verdade, como sempre, é complicada e desconfortável.